Sejam todos muito bem-vindos, lembre de se inscrever no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e se prepare, porque o título Começo e Fim da Casa de Alvenaria não é apenas uma provocação sobre o colapso de estruturas físicas, mas sim um olhar profundo sobre a trajetória da tecnologia mais resiliente da história humana. Por mais de 10 milênios, o ato de empilhar blocos e uni-los em um tipo de liga definiu o que chamamos de lar. Da lama seca ao sol nas margens do rio Tigre, até os arranha-céus de concreto armado de São Paulo ou Nova York. A alvenaria foi a espinha dorsal da civilização. No entanto, estamos vivendo um momento singular. Pela primeira vez em 10 mil anos, a hegemonia do tijolo e da argamassa está sendo desafiada por tecnologias que não apenas constroem mais rápido, mas que repensam a própria natureza da matéria. Este roteiro explora como essa jornada começou, como ela atingiu seu ápice e por que, em um futuro não tão distante, a casa de alvenaria pode se tornar uma peça de museu, substituída por algoritmos, impressoras e materiais biológicos. Do barro ao algoritmo. Imagine que você pudesse viajar no tempo. Se você visitasse um canteiro de obras no Antigo Egito e logo depois um canteiro de obras residencial comum em 2024, você notaria algo surpreendente. A essência do trabalho mudou muito pouco. Ainda temos pessoas carregando blocos pesados, aplicando uma massa fina e alinhando tudo manualmente sobre o sol. É um processo artesanal, lento e, sejamos honestos, extremamente ineficiente para as demandas do século XXI. Mas agora mude o cenário. Imagine uma máquina gigante, controlada por um iPad, que deposita paredes inteiras em camadas de um concreto especial, sem desperdiçar um único grama do material, terminando uma casa completa em menos de 48 horas. Ou pense em casas que cresçam a partir de fungos, absorvendo carbono da atmosfera em vez de emiti-lo. A alvenaria nos trouxe até aqui. Ela nos deu abrigo contra predadores, tempestades e guerras. Mas o mundo mudou. A crise habitacional global exige milhões de novas casas por ano. E o método tradicional simplesmente não consegue acompanhar o ritmo. O fim da alvenaria não é uma tragédia, é uma metamorfose. Estamos prestes a descobrir que o que chamamos de casa está prestes a ser reinventado do zero. Prepare-se, porque a forma como você mora nunca mais será a mesma. O prato principal, a evolução e a ruptura. O começo. A invenção da civilização. A história da alvenaria começa por volta de 10 mil anos antes de Cristo, nas regiões da Mesopotâmia. As primeiras unidades de alvenaria eram simples blocos de barro moldados à mão e secos ao sol, o que conhecemos como adobe. Foi uma evolução tecnológica sem precedentes. O homem não precisava mais depender de cavernas ou tendas de pele de animais. Ele podia fabricar sua própria caverna onde quer que houvesse terra e água. Com o tempo, descobrimos o fogo. Ao queimar o barro, criamos o tijolo cerâmico, um material muito mais resistente à umidade e ao tempo. Os romanos elevaram isso a outro patamar com o opus caementicius, o precursor do concreto. Ao misturar cinzas vulcânicas com cal, criaram uma massa que endurecia até debaixo d'água, permitindo obras como o Panteão, que desafia o tempo há 2 mil anos. A alvenaria tornou-se sinônimo de permanência e poder. Construir em alvenaria era dizer ao tempo: eu sou sólido e pretendo ficar para sempre. Durante séculos, o tijolo foi o único material capaz de garantir que o legado de uma civilização sobrevivesse aos seus criadores. O presente, o gigante de pés de barro. Na Revolução Industrial, a produção foi mecanizada. O forno Hoffman permitiu a queima contínua de tijolos, erguendo cidades como Londres e Nova York, com bilhões de blocos vermelhos. No Brasil,
a cultura da alvenaria é visceral. Associamos o tijolo à segurança e à casa de verdade. Existe um preconceito contra materiais leves, como se a dignidade de um lar dependesse de peso de suas paredes. No entanto, essa solidez psicológica é a mesma que nos prende a métodos que pararam no tempo. Hoje, o sistema atingiu seu limite. Uma obra tradicional desperdiça até 30% de material e exige mão de obra intensiva em um mundo onde os jovens já não querem ser pedreiros. O impacto ambiental é brutal. A produção de cimento responde por 8% das emissões globais de CO2. Enquanto indústrias, como a automobilística, dobraram sua eficiência, a construção civil continua usando ferramentas de 100 anos atrás para resolver problemas modernos. Fim. As tecnologias que estão matando o tijolo. O que pode desencadear o fim da alvenaria como a conhecemos? A resposta está na convergência de 3 pilares: automação, industrialização e biotecnologia. Primeiro, a impressão 3D de construção. O fim do pedreiro? Empresas como a Icon, no Texas, já estão entregando bairros inteiros impressos em 3D, usando um material chamado lavacrete, um tipo de concreto de alta performance que flui como pasta de dente, mas endurece rapidamente. Essas impressoras eliminam a necessidade de formas, andaimes e, em grande parte, do empilhamento manual de blocos. A precisão é milimétrica, o desperdício é quase zero e o design pode ser orgânico, com curvas que seriam impossíveis ou caríssimas na alvenaria tradicional. Segundo, construção modelar e off-site, a casa como um produto. Sistemas como o steel frame, aço leve, e o wood frame, madeira engenheirada, estão ganhando terreno. Aqui, a casa é fabricada dentro de uma indústria, com controle de qualidade de fábrica de automóveis, e apenas montada no terreno. É o fim da obra e o começo da montagem. Em vez de meses de sujeira e imprevistos, temos semanas de precisão. A alvenaria, pesada e lenta, não consegue competir com a logística de uma casa que chega pronta em um caminhão. E terceiro, materiais biológicos e carbono negativo, a casa viva. O futuro aponta para materiais que se curam ou que são cultivados, tijolos feitos de micélio, a rede de raízes dos fungos, são uma das apostas mais fascinantes. Eles são cultivados em moldes usando resíduos agrícolas, resultando em blocos leves, resistentes ao fogo, excelentes isolantes térmicos e totalmente biodegradáveis ao fim de sua vida útil. Já o hempcrete, ou concreto de cânhamo, é um material biocompósito que sequestra carbono da atmosfera durante todo o seu ciclo de vida. Ele literalmente limpa o ar enquanto protege sua família. E não para por aí. Pesquisadores já desenvolveram o concreto autorregenerativo, que contém bactérias capazes de acordar quando surge uma rachadura e produzir calcário para selar o dano automaticamente. Estamos saindo da era dos materiais inertes e mortos, pedra e barro, para a era dos materiais inteligentes e vivos. No futuro próximo, sua parede pode não ser apenas um suporte físico estático, mas um filtro de ar ativo, um isolante térmico dinâmico ou até uma bateria que armazena energia solar para a casa. A ruptura cultural. O maior obstáculo para o fim da alvenaria não é técnico, é psicológico. Ainda temos a ideia de que uma casa leve, de madeira ou aço, é frágil. Mas, à medida que as novas gerações priorizam sustentabilidade, rapidez e eficiência energética, o preconceito cai. O fim da casa de alvenaria será ditado pelo bolso e pela consciência ambiental. Quando uma casa impressa em 3D custar metade do preço e for entregue em 10% do tempo, a tradição do tijolo se tornará um luxo obsoleto.
E a conclusão? O legado da pedra. Ao olharmos para o fim da casa de alvenaria, não devemos ver isso como um abandono do nosso passado, mas como uma evolução necessária. A alvenaria cumpriu seu papel com honra. Ela nos tirou da vulnerabilidade da natureza e nos deu cidades. Ela é a textura da nossa história. No entanto, o futuro nos pede algo diferente. Pede casas que não agridam o planeta, que sejam acessíveis a todos e que se adaptem às mudanças climáticas. O fim da alvenaria tradicional abre espaço para uma arquitetura mais humana, mais tecnológica e, ironicamente, mais próxima da natureza, seja através de materiais biológicos ou de processos que imitam o crescimento orgânico. A casa de alvenaria está morrendo para que a habitação do futuro possa nascer. E embora o som do martelo batendo no tijolo possa silenciar nos canteiros de obras, o desejo humano de construir um lugar seguro para chamar de lar continuará mais forte do que nunca, agora impresso em 3D ou cultivado em laboratório. O fim é apenas um novo começo. Lembre de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações e aguardamos vocês no próximo Começo e Fim.